Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 5 de março de 2017. Igreja. 7% dos padres católicos australianos acusados de abusar de menores. 7% dos sacerdotes católicos foram acusados de abusar de crianças na Austrália entre 1950 e 2010, mas as denúncias nunca foram investigadas, segundo os dados surpreendentes e indefensáveis divulgados nesta segunda-feira por uma investigação de supostos casos de pedofilia na Igreja. A Real Comissão sobre Respostas Institucionais para Abusos Sexuais de Crianças descobriu que 4.444 supostos incidentes de pedofilia foram denunciados às autoridades eclesiásticas e que, em algumas dioceses, mais de 15% dos padres estavam supostamente envolvidos. A Austrália encomendou a esta comissão, em 2012 após uma década de crescente pressão para que fossem investigadas as acusações de abusos sexuais de menores em todo o país, um estudo, que agora chega à sua fase final, após 4 anos de audiências. Entre 1950 e 2010, 7% dos padres eram supostos criminosos, disse Gail Furness, advogada encarregada dos interrogatórios da investigação, em Sydney. Os relatórios eram deprimentemente similares. As crianças eram ignoradas ou, pior, castigadas. As acusações não eram investigadas. Os padres e os trabalhadores religiosos eram transferidos, acrescentou. As paróquias ou as comunidades para onde eram transferidos não sabiam nada sobre seu passado. Os documentos não eram conservados ou eram destruídos. A idade média das vítimas naquele momento era de 10 anos para as meninas e 11 para os meninos. Dos 1.880 supostos delinquentes, 90% eram homens. A comissão falou com milhares de sobreviventes e ouviu acusações de abusos sexuais de menores ocorridos em igrejas, orfanatos, clubes esportivos, grupos juvenis e escolas. A Igreja da Austrália encarregou o Conselho de Verdade, Justiça e Cura a emitir uma resposta. Estes números são surpreendentes, trágicos, indefensáveis, disse a comissão o diretor executivo do Conselho, Francis Sullivan. Em 2016 o Oscar de melhor filme foi para Spotlight Segredos Revelados. O filme narra com detalhes uma investigação jornalística do jornal Boston Globe que revelou os abusos sexuais a menores por padres da Igreja Católica na cidade de Boston, no USA. Sobre o tema, Ricardo Di Bernardi escreve para a revista cristã de Espiritismo N76 que, embora o tema seja potencialmente polêmico e desagradável, não há como ignorá-lo no contexto de nossa situação planetária. Nossa abordagem será pelo ângulo transcendental e reencarnacionista, considerando que são 2 espíritos, no mínimo, envolvidos na tragédia em questão. Cumpre-nos esclarecer que o livre-arbítrio é o maior patrimônio que nós, espíritos humanos, temos alcançado ao atingirmos a faixa evolutiva pensante. Livre-arbítrio que não legitima atitudes, mas oportuniza as criaturas decidir e se responsabilizar pelas consequências de seus atos posteriores. Outra premissa que deveremos estabelecer é aquela da maior ou menor repercussão dos atos perante a lei universal, em função do nível de esclarecimento que possuímos. Importante também salientar que não há atos perversos que tenham sido planejados pela espiritualidade superior. Seria de uma miopia intelectual sem limites, a ideia de que alguém deve reencarnar a fim de ser violentado ou sofrer pedofilia.
A concepção do Deus punitivo e vingativo já não cabe mais no dicionário dos esclarecidos sobre a vida espiritual. Deus é a fonte inesgotável de amor. É a lei maior que a tudo preside, uma lei de amor que coordena as leis da natureza. Então, como conceber a violência física? Como enquadrar a onipresença divina em situações e sofrimentos que observamos? Deus estaria ausente nestas circunstâncias? Ou estaria presente? Para muitos indivíduos, se estivesse presente, já seria motivo para não crer na sua existência ou na sua infinita bondade e onisciência. Outra questão importante: quem é a vítima? Analisemos. Cada um de nós, ao reencarnar, trouxe todo o seu passado impresso indelevelmente em si mesmo. São os núcleos energéticos que trazemos em nosso inconsciente, construídos no passado. Espíritos que somos, e pelas inúmeras viagens que percorremos, representadas pelas inúmeras vidas, possuímos no nosso passaporte inúmeros carimbos das pousadas onde estagiamos em vidas anteriores. Hoje, a somatória dessas experiências se traduzem em manancial energético que irradia constantemente do nosso interior para a superfície desta vida. Assim, é também a vítima. A criança, que hoje se apresenta de forma diferente, podem trazer de seu passado profunda marcas de atitudes prejudiciais a irmãos seus. Atitudes de desequilíbrio que são gravadas em si mesma. Algumas dessas, hoje crianças, participaram intelectualmente de verdadeiras emboscadas visando atingir de maneira dolorosa a intimidade sexual de criaturas, outras foram executoras diretas, pela autoridade que eram investidas, de crimes nesta área. Enfim, são múltiplas as situações geradoras da desarmonia energética que agora pulsa constantemente nos arquivos vibratórios da criança, nossa personagem neste drama. Pela lei universal da sintonia de vibrações, poderá ocorrer, em um dado momento, uma surpresa desagradável. O espírito, criança agora, poderá atrair e sintonizar com o agressor, ou seja, o pedófilo, e ser agredida. Identificados dois dos protagonistas, agressor e criança, temos também que considerar o frequente processo obsessivo que vinha se desenvolvendo. Uma outra entidade pode estar fixa perifericamente ou até profundamente a trama perispiritual de um ou dos dois envolvidos no processo. Lembramos, novamente, não foi em hipótese alguma programada a violência ou o estupro, nem ele em qualquer circunstância teria justificativa. No entanto, o crime existindo, necessário compreender em uma visão mais ampla o que está acontecendo. A espiritualidade sempre fará o máximo para evitar o mal ou, não sendo possível, apoiar aos que sofrem. O espírito submetido à violência da pedofilia sofre intensamente no processo, conforme o seu grau de maturidade espiritual. Não houve a programação, mas a tendência que trazia era forte e havia o risco em passar por algo do gênero, que a espiritualidade não conseguiu evitar. A violência da pedofilia gera, muitas vezes, profundos traumas em todos os envolvidos, exacerbando a dolorosa situação kármica da constelação familiar. Há, também, espíritos afins e benfeitores que visam amparar os envolvidos nesta dor. Amigos da espiritualidade cheios de ternura em seu coração, com projetos de dedicação e amparo, sempre se fazem presentes. O tempo se encarregará de cicatrizar os ferimentos da alma. Esta foi a crônica do amanhecer de 5 de março, por Feijão.